Estamos de volta. Uma startup criada no fim do ano passado promete ser a grande aposta dos políticos e eleitores no que diz respeito às doações de campanha. 2 jovens curitibanos criaram um site pelo qual pessoas físicas poderão fazer os repasses de acordo com o que prevê a legislação eleitoral. Eu fui até a capital do Paraná conhecer. Veja. Desde 2005, as doações empresariais para campanhas políticas estão proibidas pela Justiça Eleitoral. Agora, somente pessoas físicas podem repassar valores para este fim. E foi pensando na transparência, segurança e agilidade destas doações feitas por pessoas comuns que esses 2 amigos decidiram criar a Confia Brasil. A Confia Brasil é uma startup que foi desenvolvida com base na nova resolução eleitoral. Ou seja, então a gente tem uma plataforma, a primeira plataforma no Brasil de financiamento coletivo voltada exclusivamente para arrecadações eleitorais, auxiliando então pré-candidatos e partidos a arrecadar recursos de forma transparente, prática e dentro da legalidade. Startups são empresas de pequeno porte e emergentes, recém-criadas, que na maioria das vezes funcionam com desenvolvimento e pesquisa de mercado. No caso desta startup curitibana, ela chega como uma espécie de vaquinha online, para que o eleitor ajude o candidato que simpatiza a se eleger. E até onde se sabe, esta é a única empresa do segmento no Brasil. A empresa, por si, ganhará dinheiro por meio de uma taxa mensal que será cobrada dos pré-candidatos e posterior candidatos, além de 2% do volume captado para cada um deles. A Confia Brasil vai disponibilizar na internet sites personalizados para cada candidato e fará a emissão automática dos recibos eleitorais com envio direto ao Tribunal Superior Eleitoral. Para os pré-candidatos, o grande benefício é que a única forma hoje deles arrecadarem recursos de forma extemporânea, ou seja, do dia 15 de maio até dia 15 de agosto, quando eles não são efetivamente candidatos e sim pré-candidatos, são através de plataformas independentes e intermediárias como a Confia Brasil. Então a gente consegue fazer a arrecadação para eles no formato normal, totalmente digital. Para os pré-candidatos, a gente faz a emissão automática dos recibos eleitorais e comunica isso ao TCE, Justiça Eleitoral, e faz um nosso pós-venda que seria como o eleitor, o doador, deve declarar as doações mediante imposto de renda. Segundo o jovem empresário, a aceitação dos pré-candidatos tem sido muito boa. 100% dos contatos de afeitos em todo o país são bastante positivos. O político pretende usar a nova ferramenta para receber as doações de campanha. A empresa foi fundada, constituída em Curitiba, no Paraná, mas o nosso alcance tem sido nacional, né? Diante de todos os partidos, alguns em específicos que não vão utilizar do fundo partidário como fonte de financiamento de campanha, então eles dependem automaticamente das doações de pessoas físicas, né? Vale lembrar que as doações de pessoas físicas ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos no ano anterior às eleições, sob pena de multa de 100% da quantia em excesso. E os próprios candidatos poderão se autofinanciar, mas somente até o limite de gastos para os cargos aos quais concorrem, que, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, ficou assim: Presidente da República, 70 milhões. Governador, de R$ 2.800.000 a 21 milhões, conforme o número de eleitores do Estado. Senador, de R$ 2.500.000 a R$ 5.600.000, conforme o número de eleitores do Estado também. Deputado federal, R$ 2.500.000. E deputado estadual e deputado distrital, R$ 1 milhão. As doações pela Confia Brasil ainda não podem ser feitas. Elas estarão liberadas apenas a partir do dia 15 de maio e ficarão temporariamente numa conta intermediária, depois repassadas aos candidatos. No computador, os 2 idealizadores do método de doação online mostram como será a cara da ferramenta para quem acessá-la. O Pedro, sócio do Luiz no empreendimento, conta que houve toda uma preocupação em criar a Confia Brasil de acordo com a legislação eleitoral do país. A gente desenvolveu a plataforma baseada na mini-reforma eleitoral que teve em outubro do ano passado.
Então, quando a gente viu que seria possível esse modelo de arrecadação para campanhas eleitorais, a gente estudou todos os artigos e os incisos que falavam a respeito dessa modalidade, bem como a resolução das eleições de 2018. Como cada página será personalizada para cada candidato, ela precisava ter uma administração fácil para a equipe do político. A nossa ideia, na verdade, foi de facilitar o trabalho, né, dos pré-candidatos, dos assessores, e fazer com que eles não precisem deslocar nem contratar mais nenhuma pessoa nova para agregar essa função. Então hoje qualquer pessoa que tem noções básicas de informática consegue editar os textos, criar conteúdos, inserir imagens e personalizar a página de uma maneira bem legal. A empresa Confia Brasil é nova. Tudo começou em outubro do ano passado e já tem cadastros de pré-candidatos a todos os cargos elegíveis deste ano. Mas a ambição desses dois jovens é alta. Eles já pensam em novas funcionalidades para a ferramenta, além da doação de valores em campanhas. A gente começa nessas eleições que vêm a ser para cargos elegíveis presidente, Senado, governo federal e estadual, mas o intuito é continuar com vereadores e prefeituras. Tá? A Confia Brasil já está desenvolvendo ferramentas que vão poder auxiliar ainda mais os gabinetes, já os cargos, os políticos em cargos, em cadeiras, com ferramentas de gabinete, gestão de gabinete, mapas de calor para conhecer realmente o eleitorado da onde que vem e como eles podem trabalhar em cima disso. Então a Confia Brasil ela não para no processo de arrecadação, né? A nossa ideia é auxiliar todos os políticos do nosso país que obviamente teriam uma melhor gestão, automatizar os recursos que eles têm dentro do gabinete para que possam, de certa forma, melhorar a gestão como um todo. A gente está bastante otimista, né? Primeiro porque acho que ela vai trazer o eleitor para mais próximo, né, do processo eleitoral e vai dar mais legitimidade para ele, enfim, exigir, né, o que ele quiser dos candidatos que ele ajudar. Para os candidatos é um meio que vai colocar o dinheiro transparente dentro da campanha, é muito simples e vai possibilitar principalmente para aqueles que querem fazer a nova política, que ainda não têm acesso ao fundo partidário, que não têm acesso a grandes doadores, que eles também possam captar recursos para fazer campanhas cada vez mais volumosas e, quem sabe, fazer a diferença que a gente espera no nosso país. Luiz, como é que você se sente sendo um cara jovem, um empreendedor jovem e que está aí, que criou junto com teu colega, teu amigo, uma empresa que tem um futuro aí tão bacana e que está tendo uma aceitação tão boa do público-alvo? Legal, Rafael. Então, a gente acredita que esse tipo de empresa, no formato de startup, que tem que ter uma certa agilidade, demanda, então, também uma juventude, né? Então, a gente acredita que esse engajamento que a gente tem numa equipe, como um todo jovem, pode gerar certamente bons resultados aí aos nossos clientes. A gente ainda não entendeu muito esse sentimento, né, como que ele funciona, mas o que a gente faz é sempre acordar cedo todo dia, trabalhar e só no final do dia, cumprindo todas as nossas tarefas, a sensação, né, de ter feito aquilo que a gente se propôs a fazer e ver que esse nosso trabalho já está, de certa forma, gerando resultado, é muito gratificante. Eu acho que para os próximos anos, aí, quem sabe até os próximos meses, a nossa expectativa realmente é muito boa. É isso, né? Mentes jovens criando empresas aí em formatos novos também.